uma constante K, ela é igual a 4. 4 vezes uma constante K é igual a 8. No caso, a constante aí é 2. Então, o que acontece? Eu posso substituir aquele termo de proporcionalidade por um termo de igualdade, desde que eu coloque uma característica de qual fluido que eu estou estudando. Tranquilo? Bom, você vai no posto de gasolina. Aí você vai lá e abastece o carro. Normalmente o frentista, que é um cara muito legal, ele chega para você e fala assim: olha, eu vou examinar o óleo. Aí você fala: pode. Pode. Aí o que ele faz? Ele vai lá, abre o capô, puxa uma bela de uma vareta, isso. Aí com aquele dedo sujo, cheio de graxa, cheio de poeira, ele passa aquele dedo na vareta, limpa, aí ele limpa no macacão, enfia lá a vareta, tira a vareta fora, passa o dedo de novo, faz assim e fala para você: precisa trocar o óleo. Sempre ele vai falar isso. Lógico que ele quer vender, né? Como é que ele sabe que precisa trocar o óleo? Pela viscosidade do óleo. Tá, vem de uma característica do óleo. Daqui a pouco a gente fala qual que é. Né? Então, veja bem. Se eu molhar o meu dedo um do outro, molhar com água, eu consigo romper? Legal. Se eu molhar meu dedo com óleo, eu consigo romper? Qual que eu vou gastar mais energia para romper? Óleo. Por quê? Porque a força de coerção dele é maior. A força de coerção. A força de coesão das moléculas é maior, que dá um fenômeno chamado de viscosidade. Tranquilo? Esse negócio de posto de gasolina é a maior enganação do mundo. Por que é a maior enganação do mundo? Primeiro, o frentista vai lá, ele põe o dedo aqui, né? E o cara é bom pra burro, né? Ele sabe com a força que ele gastou para deslocar o dedo do outro se o óleo está bom ou não. Só que tem um problema: o óleo combustível, o óleo para motor, ele hoje em dia ele é um óleo chamado óleo multiviscoso. Então, quando você vai lá trocar o óleo, você pega lá óleo 10 W40, ou você pega 20 W50, então você tem 30 W60, e assim por diante. Como é que funciona aquilo? O que é aquilo? O que é aquela especificação lá? Bom, aquela especificação lá é o seguinte: primeiro, quando eu vejo dois números ali, eu descubro que esse óleo é um óleo multiviscoso, ou seja, ele tem viscosidades diferentes. E como é que varia essa viscosidade? Com a temperatura. Então teve um cara que fez esse branquinho, não tiveram? Mostraram um negócio que tem chamado viscosímetro. Viscosímetro, o mais simplesinho dele é o viscosímetro que sai louco. O que é esse viscosímetro? É uma simples. Pega-se um reservatório, aqui você coloca um tubo de ensaio, e nesse tubo de ensaio aqui, você coloca o fluido que você quer estudar. Tá? Aí você vem aqui, faz uma marcação, e aqui você coloca gelo. Tranquilo? Coloca um termômetro aqui. E aqui você pega um cronômetro. Bom, aí o que você faz? Tem uma esfera calibrada, normalmente essa esfera tem 1 milímetro, você joga a esfera aqui. Quando essa esfera passa nesse ponto aqui, você aciona o cronômetro. Quando ela passa nesse ponto aqui, você desliga o
em função do tempo que ela demora para percorrer isso aqui é uma distância de 1 metro, você sabe que você já classifica a viscosidade do óleo. Legal, se o óleo for muito grosso, demora mais tempo ou menos tempo? Então, se eu pegar o óleo e colocar na temperatura de 0 graus, ele vai demorar um tempo maior do que se eu colocar na temperatura de 96 graus, que é a temperatura que funciona o motor. Então, isso que é o óleo multiviscoso. Então, quando eu pego um óleo 10W40, significa que ele tem uma viscosidade de 40, é 100 poisons, que é a medida disso aqui, numa temperatura de 0 graus. E esse 10 aqui é medido numa temperatura de 98 graus Celsius. O que é esse W aqui? Esse W é uma coisa que a gente está louco para que chegue, né? O que é isso aqui? Inverno. Ou seja, temperatura de inverno que é 0 graus. Bom, mas aqui no Brasil não faz 0 graus, não. Mas quem classifica isso é a API, a Associação Americana de Petróleo, o Instituto Americano de Petróleo. Então, como eles se classificam, lá chega em neve, eles fazem isso daí. Tranquilo? Então, aquele cara lá do posto de gasolina, a hora que ele mede a viscosidade lá no dedo dele, que é um negócio absurdo, ele está levando em conta a temperatura que está o motor do teu carro. Né? Por isso mesmo que normalmente, se você lê manual, né, e manual é uma coisa que ninguém lê, se você lê o manual do carro, ele diz o seguinte: verifique o nível do óleo sempre com o motor livre, ou seja, na temperatura ambiente. Por quê? O que é a viscosidade? A viscosidade é a seguinte: a molécula não aumenta, não tem como aumentar a molécula, tranquilo? Só que por causa da temperatura, o que acontece? Não tem vibração das moléculas, não tem uma dilatação. Você pega uma temperatura muito quente, o óleo está o quê? Dilatado, não está? Se está dilatado, o que acontece? Vai te dar um nível maior? Você fez uma leitura errada. Tranquilo? Então, estamos voltando para a nossa equaçãozinha ali. Eu posso dizer o seguinte: se eu tenho água, eu tenho lá o meu barco, o barco tem uma molécula grudada nele, não tem? Logo abaixo tem mais uma, não tem? Eu tenho que, o barco começar a andar, essa molécula que está grudada nele vai conseguir grudar? Então eu vou ter que fazer o quê? Levar ela embora, não vou? A velocidade dela é maior do que essa daqui, de baixo? E se a velocidade aqui for maior do que a outra, o que vai acontecer? Vai romper? Que é a tensão de cesariamento? Legal. E se for óleo? Acontece a mesma coisa. Só que a força, ou seja, a energia que eu tenho que gastar aqui é o quê? Se eu colocar graxa, eu vou, né? Pior ainda. Tranquilo? Então, o que acontece? Olha só. Olha a grande sacanagem com a sua irmãzinha, que você fez com a tua irmãzinha. Ela vai puxar esse copo de dentro aqui, vai? Você está guardando para sacanear a irmãzinha. É só se virar um copo. Ele botou tudo para sacanear. É esse aqui que ele vai puxar, não é? Tranquilo? Essa distância aqui é grande ou pequena? Legal. Se essa distância é pequena, na fórmula aqui, onde é que aparece alguma coisa que me dá coordenada? Velocidade tem coordenada? Tem espaço, velocidade? Não. Esse Y aqui tem espaço? Ou seja, esse Y aqui, nós vamos chamar ele, essa distância aqui, ó. E essa distância aqui, a gente vai chamar ela de epsilon. E esse epsilon aqui, ele vai ser a distância entre placa fixa e placa móvel.
mas esse espaço aqui é a distância da placa fixa para a placa móvel. Esse espaço é a folga. A distância é somente isso aqui, ó. Tranquilo? Então isso aqui é o epsilon. Nunca a gente vai pegar, o diâmetro desse copo nesse ponto aqui, menos o diâmetro desse daqui. Sempre vai dividir por 2. No caso de ser redondo. Tranquilo? Bom, então veja bem, esse y aqui, como as distâncias são pequenas, eu já vou substituir ele, a derivada dele pela distância entre as placas. Legal. E essa velocidade? Bom, como a distância é pequena e eu tenho poucas moléculas, e a gente nunca vai estudar numa distância grande, há uma outra coisa. Você tem uma outra irmã mais chata ainda? Não. Não. Tem uma prima chata? Já tá bom, né? Nossa, tá bom já. Tem uma Não. prima chata? Tem uma colega de sala chata? Não. 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 Aí, se você tivesse, você ia fazer o seguinte. Pensou que você Se você tivesse, você ia fazer o seguinte. Ó, você pensa comigo, né? A lógica. Tem uma distância pequena, não é isso? Aí eu tenho um pouquinho só de fluido ali, né? Tem que romper aquele fluido. Se eu tiver mais fluido para romper, eu tenho que gastar mais energia, não é isso? Legal. Aí você faz o seguinte. Tem uma sua bacinha chata? Tem. Pega uma bacia, enche de água e coloca um copinho bem pequeno aqui no meio. E deixa a água aqui. E aí você fala para ela, tira. O que vai acontecer? Ela consegue tirar? Consegue. Bem mais fácil? Bem mais fácil. Por quê? Esse número aqui é um número menor. Se eu diminuir o numerador, obrigatoriamente eu diminuo isso aqui. Então, por isso que o cara lá com noção visual, né, que o cara joga lá e vai surfando na praia, ele tem que pegar quando a altura da água está baixa. Se ele pegar quando a altura da água está alta, a hora que ele pisar, o que vai acontecer? Ele faz isso aqui na prancha. Tranquilo? Porque a distância da molécula que está grudada na prancha para que está lá na areia, o que acontece com ela? Muito grande. Então ele precisa de pouca tensão, ele mete o pé lá, como sai voando assim. Entendeu? Bom, o que eu vou colocar aqui para colocar esse termo? A gente já descobriu que tem que ser um negócio chamado viscosidade. E eu vou colocar aqui uma característica do fluido, e essa característica eu vou representar pela letra Ni, e essa daqui é a viscosidade cinemática. A unidade de saber é o foro, KGF vezes segundo por metro quadrado. Então, olha, ali também, no caso da velocidade, como a distância aqui é pequena, eu vou ter pouco fluido aqui, eu vou trabalhar como se essa aqui fosse a velocidade dos fluidos. Então, ali eu vou substituir isso aqui pela velocidade, pela letra V, e esse V aqui vai ser a velocidade da placa móvel. Esse F aqui é a distância entre as placas. Tranquilo? Onde que é usado isso? Num outro lugar. O lugar mais importante que a gente usa
sistemas de lubrificação. Não tem como. Se você colocar ferro para trabalhar com ferro, ferrou. Até trabalha. Primeiro, faz um barulho do cão, não é isso? Além disso, esquenta, não esquenta? Por que faz barulho no esquenta? A trilha. Não. Toda fonte de perda de energia, ela é dissipada de duas formas. Ou ela é dissipada por calor, ou ela é dissipada por som. Escutou um barulho diferente, está normal. Vai. Vamos pegar a roda do trem. Está normal. Né? De repente não tem graxa no rolamento. O que acontece? Começa a subir aquilo, não começa? Pela diferença de barulho, os caras que estão acostumados sabem que, bom, esse rolamento aqui ou ele quebrou ou está sem graxa. Por quê? Porque você está dissipando uma energia que é o atrito que tem lá na forma de som. O senhor, luz não entra com essa situação? Não entendi. Luz não entra com essa situação? Luz? Não. Veja bem, a gente está falando o seguinte, está na temperatura normal, tranquilo? Você pega, vai, duas rodas. Aqui está um rolamento, aqui está outro. Esse está lubrificado, esse aqui não. O que acontece? A temperatura desse aqui fica maior do que aquela. Tá? Como o meio é o mesmo, a temperatura é constante. Tranquilo? Legal? Bom, esse aí é um jeito. Aí tem uma outra coisa também. Imagine que eu tenho aqui um plano alto. Está aqui um plano alto. E nesse plano alto, eu coloco aqui uma força F. Eu consigo trabalhar com essa força F? Não tem como. Normalmente a gente trabalha com duas componentes. Uma aqui é a componente horizontal e a outra aqui é a componente vertical. Então essa daqui vai ser FV e essa daqui vai ser FH. Agora, imagina que eu coloque aqui fluido. Então nessa placa toda aqui tem fluido, aqui tem fluido, aqui tem fluido, aqui tem fluido, tal. Bom, o que essa força F ela vai provocar aí? Ela provoca duas coisas. A componente vertical dela provoca o quê? No fluido. Está aqui o bloquinho de fluido, tá certo? O centro dele aqui está aqui no meio. Essa força FV, lembra que a gente colocou no canto da lousa lá na aula passada? E tem uma força que é coincidente com o eixo. E essa força é uma força que a gente chama de força normal. E a força normal provoca a pressão. E essa força que é perpendicular ao eixo? Tangencial. E ela provoca Flexão. tensão de Cisalhamento. cisalhamento. Ou seja, essa placa aqui vai se deslocar, as moléculas que estão aqui vão se deslocar, a molécula que está logo abaixo vai se deslocar, mas com uma velocidade é o quê? Não. Maior ou menor? A de baixo é Essa menor. aqui e essa. Qual que tem a velocidade maior? A de cima. Porque ela está o quê? Mais próximo. Ela está na placa. Tranquilo? Então veja bem, para mim conseguir romper tudo isso aqui, eu gasto uma energia? Sim. Tá, que energia que eu tenho para gastar aí? Só a força. Tranquilo? E agora eu tenho que romper todas as moléculas, não tem? Para romper todas as moléculas eu tenho que romper na área inteira que está aqui. Ou seja, toda a área aqui está molhada, não está? Eu não tenho que romper essa molécula, essa, todas que estão aqui. Ou seja, também essa tensão de cisalhamento ela é igual à ação da força tangencial aplicada sobre a A. Olha só,
sua irmãzinha que você sacaneou ela, o que ela devia ter feito? O que ela devia ter feito? Em vez de puxar, como é que você consegue soltar o copo? Girando. Por que girando? Isso provoca. Aqui está uma área, tá? A hora que eu vou girar a área na menor, eu consigo tirar. Então sempre que acontecer aquilo, você faz o quê? Segura um pouco, torce o outro. Não torce muito forte, vai quebrar na tua mão e você vai cortar a mão, fica pior. Tranquilo? Tranquilo? Bom, vamos definir então agora algumas propriedades que o fluido tem. Posso apagar tudo?